Oi, bem-vindos a mais uma live toda terça às 12h12. Nós temos um encontro marcado aqui para falar de vendas para o mercado de arquitetura, design e construção civil. O tema da nossa live de hoje são as dicas mais eficientes, mais práticas para que vocês possam mexer hoje nos stories de vocês, aplicar hoje nos stories de vocês e fazer esses stories começarem a vender, tá? Muitos de vocês utilizam os stories de uma maneira muito intuitiva, de uma maneira muito aleatória. E com isso acabam deixando esse formato, essa funcionalidade aqui do Instagram de um jeito de retorno aleatório também, né? Se a gente joga um conteúdo aleatório, o retorno, o resultado que a gente vai ter com esse conteúdo também é aleatório. Então hoje eu quero te dar algumas dicas aqui que eu separei para que você possa fazer essa análise do que você está aplicando, do que você não está aplicando dessa forma. E hoje mesmo já começar a fazer uma sequência de stories mais atrativa e mais estratégica para de fato fazer ele virar uma máquina de vendas de projetos, certo? Por que que vou indicar algumas coisas aqui pra vocês, tá? Os stories hoje, pra quem não sabe, às vezes a gente foca muito nosso tempo no feed. E o que é muito importante, porque o feed é a nossa vitrine. Mas os stories é o balcão de vendas. Eu vivo falando isso aqui pra vocês. Se nosso Instagram fosse uma loja de shopping, se a nossa empresa fosse física dentro de uma loja de shopping, o feed seria o nosso cartão de vendas ali, né? A nossa vitrine mesmo, para atrair o público-alvo, para atrair as pessoas para dentro, para perto da gente, para mostrar que a gente tem competência naquilo que a gente está falando, que os nossos projetos são bons e podem ser contratados, mas essas pessoas só vão comprar se ao entrar dentro dessa loja, né? Se ao entrar e verem ali aquelas peças, elas também tiverem algum tipo de relacionamento com o vendedor. E isso acontece muito bem nos stories. E aí você não pode focar toda a tua energia no feed e deixar os stories de lado. Não vai funcionar muito bem e você não vai vender tanto quanto você poderia vender se você estivesse fazendo a casadinha dos dois aí de maneira eficiente, certo? É nos stories hoje que a gente tem, em média, 70% das vendas ativas, da captação ativa de cliente para projeto, obra e consultoria. E isso quem disse não fui eu. É uma pesquisa que eu fiz com os meus próprios alunos, e aí eu perguntei, hoje, por onde que você está fazendo? Como é que está acontecendo as vendas quando chega um aluno para mim falando assim, Lara, acabei de fechar um projeto. Lara, acabei de fechar uma reforma. Lara, acabei de fechar uma construção. Acabei de fechar uma consultoria. Enfim, acabei de fechar com um cliente, eu pergunto como é que foi. 70% das vezes, para ser mais específica, 75% das vezes vieram através dos stories. Então, são as pessoas que estão sendo engajadas pelo conteúdo do feed, são pessoas que estão ali, que já te conhecem, que estão se relacionando mais com você de alguma maneira, mas é através de alguma sequência que você faz nos stories que deixa aquela pessoa na iminência, na vontade iminente de te contratar. Certo? Então, por isso que é importante que vocês façam essa construção de uma boa narrativa aqui nos stories, que haja uma boa frequência, que haja um conceito por trás daquilo que vocês estão publicando, para não ficar só o bumeranguezinho de café, foto no trânsito, foto da chuva, você aleatoriamente aparecendo. Tem que ter uma certa construção mesmo ali para que esses stories virem uma máquina de vendas. Certo? Afinal, vocês não vendem coxinha, vocês não vendem um pedaço de pano, uma blusa qualquer, vocês vendem um projeto que muitas vezes vai transformar a vida daquela pessoa e que vai ser o maior investimento que ela já fez em alguns casos, em alguns nichos que vocês trabalham. Certo? Então, sabendo disso, sabendo que 75% das vendas vem através dos stories, prontos para aprender a comandar os stories de vocês a partir de agora? Pegaram papel e caneta para as dicas que eu vou passar aí para vocês? E a primeira indicação, minha primeira recomendação para vocês aqui é com a estética. Vamos começar com o mais básico aqui, com o mais fácil de ser ajustado, e depois depois eu vou tentar propor aqui uma sequência que vocês podem fazer para fazer vendas, tá? Mas vamos começar com o mais básico aqui, que é do dia a dia, e vocês têm que se preocupar sim. A estética dos stories de vocês importa. O belo importa, o belo vende. Então não me venham com aqueles stories cheios de elementos, com música, com gif, com emoji, com um monte de texto, porque isso daqui não funciona.
Na rede social a gente é imediatista. Se a gente vê um stories de uma pessoa com mais de 3 parágrafos, com mais de 3 blocos ali, a gente pula, porque não dá tempo. Nem os stories mesmo foram criados para isso, né? Em tese, eles têm 15 segundos. Se você publicar em texto, eles vão ter 15 segundos na timeline da pessoa. Então, ela tem 15 segundos para ler. Imagina que você lê devagar e tenta fazer essa leitura dos stories que você costuma publicar em texto por aí. Quando você vai fazer essa construção dos stories, né, dos slidezinhos, dos framezinhos de stories ali, você tem que ter essa delicadeza, essa sensibilidade de falar com pessoas que não leem tão rápido. Então, às vezes, você lê muito rápido uma página inteira de um livro, em 15 segundos. Mas a pessoa não lê os stories com 2, 3 estrofes ali, né? Com 2, 3 parágrafos. Então, fica atento a isso. A estética importa pra caramba. Vou dar algumas dicas aqui pra vocês. O seguidor, já falei, né? O seguidor, ele não se esforça pra ler. Se tiver difícil, ele vai pular, tá? A gente é assim, enquanto consumidor aqui de rede social, aqui do Insta. Então, sabendo que o Belo vende, evite utilizar imagens e textos que doem na vista. Por exemplo, se você pegar uma imagem, chapar aqui os stories de amarelo e escrever por cima com uma letra vermelha, vai doer na vista, né? Não fica bom de ler. Então, sempre priorize trabalhar as cores mais neutras, por exemplo, chapar o fundo de branco ou chapar o fundo de preto e fazer a troca das cores, né? Se chapou o fundo de branco dos stories, coloca a letra preta e vice-versa. Facilita, vai no básico. O básico funciona pra caramba aqui na rede social e é fácil de te ler. Outra coisa, a fonte que você utiliza, o tipo de letra, a tipografia, como a gente fala dentro da publicidade, né, da propaganda. A tipografia importa pra caramba. Muitos de vocês utilizam a fonte, tem uma fonte aqui que é super serifada, tem uma fonte que é toda em caixa alta, tem uma fonte que é um pouco mais infantilizada. Então, tentem ter cuidado com esse tipo de fonte que vocês estão utilizando, porque, inclusive, as fontes demonstram um pouco da tua comunicação. Não é nem o que você, não é só o que você está escrevendo, mas como você está escrevendo denota alguma coisa, algum tipo de percepção por parte do seguidor que está te acompanhando ali. Então, prefira as fontes mais fáceis de serem lidas, prefira cores mais fáceis de serem lidas e também no tamanho. Nada de colocar aquela coisa miudinha ali para caber mais. Stories é de graça, gente. Então não façam, não sejam mão de vaca aí na hora de postar stories. É muito melhor que você publique uma sequência de stories em 10 frames, né, em 10 slidezinhos de stories, do que em 3 se for em texto. Porque as pessoas vão lendo estrofe a estrofe à medida que elas vão pulando e passando ali aqueles stories. Inclusive, eu acho que hoje, pelo menos eu vejo muito comigo isso, com as pessoas que eu converso aqui, há hoje um certo prazer em pular. Então parece que a gente joga dopamina aí no cérebro mesmo quando tá pulando os stories e vendo e passando. Parece que a gente tá acompanhando tudo e por dentro de tudo, né? A gente quer ficar a par de tudo. Quando a gente vai passando esses stories ali, vocês têm isso também? Ou é só uma percepção minha? Isso aqui não é de estudo, isso aqui é mais empírico, tá? Quando vocês vão passando, se vocês sentirem isso, me falem, né? Vocês vão passando e vocês finalizam os stories daquela pessoa que vocês gostam de assistir, parece que você sente, opa, cumpri o meu papel hoje, sabe? Assisti ali bonitinho o que eu tinha pra assistir, mas às vezes você nem leu tudo, mas só de passar ali você gosta. Então, eu acho que há esse prazer mesmo neurológico na passagem de stories. Então, quando você secciona a tua mensagem, você tem uma mensagem grandona pra passar, gente, vai fazer uma sequência, vou já dar a sequência pra vocês. Imagina que vocês façam essa sequência em 2 stories. Se você fizer essa sequência em 4 stories no dobro, isso vai aumentar muito mais a quantidade de pessoas te assistindo e entendendo aquela mensagem. Porque não importa também se você se preocupa com a estética dos stories, se as pessoas não te leem. Então a gente precisa de atenção. Como é que a gente ganha atenção? São nos primeiros stories. Se você publica uma imagem chapada, ou então uma imagem sua, escrito alguma coisa em cima, com um fundo em cima dessa legenda para que a pessoa possa ler claramente. Lembra? Seguidor é preguiçoso. Seguidor não se esforça para ler. E aí você chapa aqui no fundo a legenda com só uma pergunta aqui. Hoje eu quero falar com quem tem apartamento pequeno, mas ama receber.
Sei lá, alguma coisa nesse sentido. A pessoa que tem aquele apartamento pequeno, ela entendeu a mensagem, ela fica. Ela vai para o próximo Stories. Agora imagina que você pegou uma foto sua, colocou lá uma legenda. Hoje eu quero falar com pessoas que têm apartamento pequeno, mas amam receber. Quero te dar 4 dicas. Aí você vai lá e coloca as 4 dicas no mesmo Stories ou então em 2 Stories. E aí a pessoa não consegue ler direito porque tem coisas no fundo da tua imagem. Ela não consegue, não dá tempo dela ler direito. E o que vai acontecer? Ela passa aqueles stories rapidamente, porque ele não vai se esforçar para ler, tá? E aí que tá, aqui que mora o perigo, porque aí muitos de vocês começam a fazer os stories, tem um conteúdo bom, tem um conteúdo muito bom para passar. Essas 4 dicas às vezes eram muito boas que você ia dar para as pessoas lá nos teus stories, mas ninguém viu. Ou 3 pessoas viram. De 30 começaram a assistir e 3 terminaram. A conversão, né? A conversão não, a retenção tem que se manter em pelo menos 50% a 60%. Se você faz uma sequência aí de 15 stories, o ideal é que ela se mantenha em pelo menos uns 60% das pessoas que assistiram. E isso tem a ver com a estética, tem a ver com a copy que você utiliza, que é essa linguagem mais persuasiva. A gente até fez Fiz até um aulão para vocês aqui outro dia sobre essa parte de comunicação persuasiva. Deve estar por aqui no feed ou então lá no YouTube, certo? Para quem tiver interesse em entender mais sobre isso. Mas pronto, né? Entenderam aqui sobre essa questão da estética. Deem uma olhada aí nos stories de vocês. Se vocês não publicaram hoje ou ontem, dá uma olhada lá nos arquivos, né? Vai em arquivos de conteúdos, aí vocês vão lá e veem os stories. E tentem dar uma olhada naqueles conteúdos que podem ser melhorados no ponto de vista estético, certo? Tem que ser claro, tem que ser rápida a leitura, então secciona. Tem uma coisa muito importante para falar? Secciona aquilo. E aí a segunda dica que eu vou dar para vocês é exatamente nesse ponto da retenção. Como é que a gente faz uma pessoa como é que a gente ganha a atenção daquela pessoa e faz ela ser estimulada, instigada, atiçada para querer mais? É com a curiosidade, né? Se vocês forem hoje no cinema, antes de começar o filme que vocês compraram para assistir, vocês vão ver lá um monte de trailers, né? Trailers de outros filmes e tal. Nesses trailers aqui, o que a gente tem? A gente tem uma sequência de 3 atos. A gente tem o primeiro ato, que mostra quem são os personagens principais ali. A gente tem o segundo ato, que é o ápice do filme, né? Que é o que o personagem vai passar para alcançar aquilo que ele quer. E a gente tem o terceiro ato de um filme, de todo e qualquer filme, que é a vitória daquele personagem, ou dando brecha ali, ou um pequeno passo de vitória para dar brecha já para uma segunda edição daquele filme. No trailer, o que acontece? A gente só tem 2 atos, né? E aí a gente mesmo, provavelmente já sabendo qual é o final daquele filme, a gente fica instigado em assistir como é que foi esse segundo ato. Como é que o super-herói conseguiu conquistar a mocinha e acabar com as forças alienígenas aí, sabe? Então a gente quer saber como é que a coisa aconteceu. Se você começa a atiçar o teu público mais com a curiosidade, para de entregar nos primeiros stories já a resposta do que eles queriam, você começa aquelas pessoas ali estão mais interessadas, né? A gente já fica, quero saber mais sobre aquilo. Então, se você vem com essa pergunta, por exemplo, você mora em um apartamento até 80 metros quadrados e gosta de receber, aí depois no outro story você vai lá e publica. Eu tenho uma cliente que mora num estúdio de 60 metros quadrados e conseguiu colocar, sei lá, 20 pessoas lá dentro de maneira confortável. Tô jogando aqui, não sei nem se isso é possível na prática. Mas vê como isso aqui, quem tem um apartamento de 60 metros quadrados, que leu lá e falou assim, meu sonho, colocar aqui, fazer uma festinha e colocar aqui 20 pessoas. Confortavelmente, sem virar uma bagunça, sem ficar desconfortável para ninguém. E aí ela, foi atiçada, a curiosidade dela, ela segue pro próximo stories, certo? Não é que ela vai pular rapidamente para acabar logo, ela vai passar para ler, tá? E isso é importante aqui, até o algoritmo. Quanto mais as pessoas passam lendo o teu conteúdo, quanto mais tempo elas dedicam dentro do teu feed, dos teus vídeos, nos teus stories, mais o algoritmo entende que ela gosta de você e mais ele entrega o teu conteúdo para ela, certo? E aí, então, essa segunda parte aqui é a parte da curiosidade. Tentem sempre trazer curiosidade para dentro dos stories de vocês.
Outro dia, uma aluna estava mostrando, ia mostrar, Lara, ela perguntou assim pra mim, Lara, você acha que eu devo mostrar o presente que eu dou dentro de uma caixa, bonitona? Eu fiz uma caixa, ela tinha recebido da gráfica a caixa que ela entrega pro cliente, o projeto e dentro do projeto um presente pra ele. E aí ela perguntou pra mim, você acha que eu devo mostrar isso no Stories? Eu falei, óbvio que você deve mostrar, mas sabendo como mostrar isso. Não é só fazer um bumeranguezinho, fazer um videozinho, essa aqui é a minha caixa, meus clientes recebem isso aqui, assim, assim, assado. Não. É colocar lá, imagina, ela pega aquela caixa, coloca lá nos primeiros stories, alguma coisa do tipo, dentro dessa, a caixa de Pandora, dentro dessa caixa eu tô realizando, dentro dessa caixa tem a resposta de muitas coisas. Ou, por exemplo, você sabe você imagina o que tem dentro dessa caixa, e as pessoas, elas ficam lá curiosas, né? Mesmo que elas não tenham interesse atualmente hoje no teu projeto, elas estão curiosas em saber o que tem ali dentro. E aí você coloca alguma coisa lá que remeta a esse tipo de curiosidade. Aí ela vai para os próximos stories. Aí no próximo stories você começa a abrir, né? Tira o laço da caixa, deixa filmando lá. Tira o laço, tira a tampa, que nem blogueiro faz, sabe? Quando recebe recebidos. Aí tira lá o projeto, aí passa o projeto ali na mão, mostra ali o presente que você entregou para o cliente, mostra ali, sei lá, o pendrive que vai o projeto digitalizado para o cliente, mostra, sei lá, alguma coisa que você mandou para ele e tal. E aí vai mostrando como aquilo é feito. No outro stories, você vai lá e publica assim. Esse daqui é a entrega de um trabalho para um cliente X que tem um apartamento assim, assim, assado, que tem um desejo assim, ele tinha muito medo de não conseguir realizar tal coisa e a gente conseguiu colocar dentro desse projeto aqui tudo que ele queria dentro do orçamento que ele tinha. Você quer ver mais sobre esse projeto? E as pessoas colocam lá o enquete, as pessoas vão falar sim ou não. Outra coisa, coloquem sempre enquetes, tá? Nos primeiros stories de vocês, sempre tentem pedir algum tipo de interação. Seja com aquele enquete seja com aquele adesivo do emoji, que as pessoas clicam, né? E o emoji cai uma chuvinha de emojis. Seja com o da enquete, seja com o da pergunta lá, que você faz um quiz e as pessoas respondem. Mas tentem trazer nos 2 ou 3 primeiros stories do dia, ou daquela sequência que você está fazendo, uma interação para que aquele conteúdo seja mais alcançado por mais pessoas. Isso aqui já é a área técnica de algoritmo, certo? Então, ponto 1, estética. Ponto 2, atiçar, instigar a curiosidade. Vamos trazer mais curiosidade, fazer os teus seguidores quererem mais o teu conteúdo, verem mais o teu conteúdo como algo de entretenimento e não só aquela coisa profissional que cansa. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês. Alguns pontos aqui de relevância na sequência desse conteúdo que vai entrar aí para vocês. O jeito que você cria os stories ali na prática. Então vamos supor, e o outro celular não tá aqui, mas vamos supor que isso aqui é um celular, tá? Vamos supor que você tá gravando aqui os stories e tal. Grava os stories olhando para a lente da câmera, como eu tô olhando aqui para vocês. Evita ficar se olhando assim, ficar se arrumando, tá? Ficar se arrumando, ajeitando aqui e falando, olha, gente, hoje eu tenho uma dica para vocês de stories. Quero mostrar como é que vocês fazem os stories que vendem, certo? Vocês não prestaram atenção em nada, vocês prestaram atenção na minha roupa, no meu cabelo, na minha sobrancelha que eu tava pegando, né? Então olha pra lente da câmera, porque além de trazer mais poder, as pessoas focam mais na tua comunicação. Elas focam mais no jeito, nas palavras que você vai utilizar do que no jeito que você tá. É óbvio que o que você veste, a maneira que você fala, o teu cenário atrás, o áudio importa. Mas quando você olha aqui pra lente da câmera, parece que a gente tem uma certa conexão um pouco parecida com a do presencial, um pouco parecida do offline, né? Então evitem ficar se olhando na câmera. Vocês vão começar a perceber a partir de hoje que tem muita gente que vocês assistem que fica se olhando na câmera, se ajeitando, e vocês não estão prestando atenção naquele conteúdo do que ela tá falando, mas sim nela, certo? Às vezes é uma pessoa super bonita, um homem super bonito, uma mulher super bonita, que prende, né? Porque o belo prende, o belo chama atenção. A estética, né, que a gente estava falando agora há pouco, vende, mas é uma questão que traz a pessoa perde um pouco da atenção ali. Segundo ponto, gravou aqui, traz a curiosidade através de legenda. Não é que você precisa legendar todo o teu conteúdo, não é isso. Mas quando você traz lá, no primeiro, segundo, terceiro stories ali, como se fosse uma headline, como se fosse não, é uma headline, é porque eu chamo de legenda para ficar mais
inteligível de todo mundo que não é do marketing entender, né? De quem está começando agora. Mas a headline, o que que é? A headline é um título. Quando você abre uma revista, aí, toda coluna, né? Toda coluna ali daquela matéria tem um título. Aquele título é headline, certo? E aquele título geralmente faz a gente ser instigado à leitura. Vamos tentar lembrar da Tititi. Nem sei se existe mais, mas eu lembro que eu comprava muito na banca, lá perto do colégio, perto da faculdade, tinha a Tititi para ver as novelas na época que a gente ainda era, né? Que ainda o público, o alcance de uma novela na Globo era muito grande. O que tinha na Tititi? A gente tinha a headline lá. Tinha a foto, né, do casal da novela mais top na cidade, da cidade é ótima, né? Da televisão no momento. E do lado do casal tinha a chamada. Rodrigo trai Bruna, entenda como. Né? Bruna não quer mais saber de. Bruna pede divórcio a Rodrigo. Opa! Headline zona, títulozão. Por que ela vai pedir o divórcio pro Rodrigo? E a gente lia antes, né? É um negócio meio. Que a gente para pra pensar hoje, né? Aqui um disclaimerzinho. A gente para pra pensar hoje. A gente pagava pra pegar spoiler, né? Que loucura. Enfim, aí a gente. Enfim, comprava a revista para entender o que ia passar na novela e assistir depois a novela. Tinha esses títulos, essas headlines. No jornal, abre o jornal aí, entra na Globo.com, cheio de headline para depois a gente ler a matéria. Então, essa headline, esse título que você vai colocar nos seus stories e também no feed, que eu indico para vocês colocarem no feed, nos conteúdos, é esse título que fala do conteúdo que você está abordando, mas de uma maneira um pouco mais curiosa. Então, vamos supor, quando eu quero instigar a atenção de vocês aqui para que vocês continuem me lendo, o que eu falo? Eu coloco alguma pergunta que faça algum tipo de identificação direta com vocês aí, ou do tipo, você posta e não vende? Eu tenho a solução para isso. Falei com quem quer, com quem posta e não vende. Então gerei a identificação e falei que ia dar uma solução. Ganhei a atenção daquela pessoa, né? Curiosidade. Então escreva isso daqui embaixo, né? Você posta e não vende? Deixa eu ver outro. Aí deixa eu ver uma headline sem ser pergunta. Não necessariamente precisa ser uma pergunta, tá? Pode ser assim: minha aluna investiu R$2.000 no curso e nos últimos 6 meses fechou mais de R$100.000 em projetos. Entenda como. Ganhei a tua atenção. Por quê? Porque você quer entender como a minha aluna investiu R$2.000 no Arquitetando Marketing e fechou nos últimos 6 meses mais de R$100.000 em projetos com as estratégias que ela aprendeu no curso. Óbvio. Isso é claro, tá? Isso é verdade. Estão entendendo como... Vocês estão entendendo como que funciona essa headline? Então, vocês devem fazer isso, certo? Olhar para a câmera quando estiverem falando com os seguidores aí de vocês. Claro que, vez ou outra, você pode olhar para si, mas preferencialmente olhando para a câmera, até para que você possa se concentrar. E também tentar trazer uma headline, um título chamativo nos primeiros stories ali que você está criando daquela sequência, para fazer a pessoa que está vendo o celular no mute ligar o áudio ali, ou para aquela pessoa ficar, ela lê mais rápido do que ela te ouve em 15 segundos ou 1 minuto que seja, né? Então isso daqui ajuda vocês a reter mais a atenção dessas pessoas. Quarta coisa que eu tenho para falar, quarta dica que eu tenho para falar para vocês. Eu acho que todos vocês já estão. Me digam se vocês já estão com os stories de 1 minuto. Eu acho que todos já estão com stories de 1 minuto liberado aí. Muito cuidado com esses stories de 1 minuto. A gente tende a ser prolixo por natureza. Principalmente quando a gente está no início daqui de se expor nas redes sociais, de fazer algum tipo de explicação. Às vezes o conteúdo realmente demanda um tempo a mais para ser explicado, mas com 1 minuto na internet é 1 hora na vida real, certo? Eu acho que a equivalência seria essa. Quando você publica 3 stories de 1 minuto cada direto, aquelas pessoas, parece que você está ali prendendo aquelas pessoas ali, naquela informação. Então, experimentem fazer stories mais retos, mais diretos, evitando esse lado prolixo que todos nós acabamos tendo quando a gente vai explicar algo. Então, vai falar algo, tenta colocar aí, se você não tem muita habilidade aqui nas redes sociais, pega um post-it, pega um papelzinho e anota 3 pontos principais daquela sequência que você vai abordar. Então, primeiro ponto, né? O primeiro ato da tua sequência tem que ser
voltado ali para pegar a atenção daquela pessoa. Então a pessoa tem que se identificar contigo naquele primeiro momento. No segundo momento, você vai fazer de fato a explicação do que aquela pessoa foi instigada ali no primeiro momento, né? Então você vai explicar rapidamente o que está acontecendo ali ou o que você está explicando ali naquele stories que você está fazendo. E a gente tem um terceiro ato. O terceiro ato é a finalização, né? A consolidação, é deixar aquela sequência redonda. Certo? Então aquela sequência ela precisa do início, do meio e de um fim. Se você coloca uma sequência onde você abre agora de manhã e aí fala assim, daqui eu vou compartilhar 4 dicas com vocês aí sobre XYZ. Aí você dá uma dica agora, daqui 2 horas você consegue entrar de novo nos stories, aí dá outra dica. Aí daqui 5 horas, você sumiu a tarde toda, daqui 5 horas você aparece dando as últimas 2 dicas. Você perdeu as pessoas pelo meio do caminho. Né? Então aquelas pessoas, elas não conseguiram, na cabeça delas, finalizar a informação. E a gente precisa isso, né, para a gente elevar o nosso nível de consciência e a gente realmente, de fato, tornar as nossas sequências de stories uma máquina de vendas, de vender projeto, a gente precisa dessa sequência aqui fechada na cabeça para a gente passar essa sequência para o seguidor de uma vez só, a sequência, e com isso ter no final, na finalização, uma chamada para ação. Que pode ser não necessariamente de vendas, mas de tipo assim, entendeu o que eu tô falando? Você se identificou, aprendeu alguma coisa, você coloca lá uma enquete. Finaliza o papo daquela sequência. Lara, eu posso ter mais de uma sequência todos os dias? Pode, você pode ter várias sequências, você pode falar de outros assuntos. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Imagina que eu acordo hoje e vou tomar meu chá. Não tomo café, tá? Vou tomar meu chá. Faço o meu chazinho ali de manhã, né, para acordar, dar aquela espertada, colocar uma cafeínazinha no corpo, tomo o meu chazinho ali e mostro para vocês. Aí depois vou na academia, depois, sei lá, vou resolver algumas coisas de rua, banco, contador, essas coisas todas. Aí eu falo para as pessoas, quero compartilhar com vocês alguns ensinamentos, algumas coisas que eu vi na casa do meu cliente que podem ser aplicadas aí na sua casa também e que rapidamente vão solucionar se você tem um problema de desorganização, se você tem um problema de ambiente escuro, ou se você tem um problema com um ambiente muito enclausurado, fechado. Sei lá, você fala 3 problemas que a pessoa tem aí, ganhou a atenção dela, fez ela se identificar e aí você vai lá para as suas recomendações. Sei lá, use cores, mas você pode usar esses 3 tipos de cor aqui. Essa cor aqui da Souvenir, essa tonalidade é ótima para esse tipo de ambiente. Essa tonalidade aqui da Coral é ótima para ambientes onde pega chuva. Você pode utilizar espelhos, mas cuidado com determinados tipos de espelho, cuidado com o espelho bronze, cuidado com o espelho não sei o quê. Aí você vai falando as suas dicas, as suas indicações técnicas lá que você acha que vai ajudar as pessoas. No final você pega e fala assim, você tem uma casa, sim, se sente também enclausurado? Você tem uma casa pequena, se sente enclausurado com a quantidade de coisas que tem lá ou com a falta de espaço? Sim ou não? E as pessoas vão responder naquele sim ou não. Todo mundo que respondeu sim, você pode chamar no direct, você viu a sequência? Você acha que eu te ajudei de alguma maneira? E aí começa o relacionamento, meu caro. Aí a pessoa, eu assisti e eu vi que dá pra fazer, eu acho que dá pra... Mas eu não sei se eu consigo aplicar um espelho. Você acha que eu consigo? Me manda uma foto aí. Aí você pede uma foto pra pessoa. Me manda uma foto aí da tua sala. A pessoa vai lá e te manda uma foto no direct. Eu acho que cabe talvez um espelho ali. Cabe talvez, se você diminuir um pouquinho o sofá e aumentar um pouco o tapete, talvez dessa sensação. Mas, de fato, eu não consigo te dizer aqui tudo que pode ser aplicado para te dar esse ar mais confortável na sua casa, de mais amplitude. Você é de que cidade? Aí você vai falar, sou de São Paulo, e você também é de São Paulo, vamos supor. Então, me dá teu contato. Me dá teu contato aí, deixa eu te ajudar. Aí você vai lá, chama a pessoa no WhatsApp e fala assim, eu trabalho hoje com esse tipo de consultoria aqui de projeto. Eu acho que um projeto para essa tua sala ficaria maravilhoso. Mas não sei se é o caso agora de fazer esse tipo de investimento, mas com certeza, se você não tiver o dinheiro do investimento do projeto, você vai ter da consultoria. E aí lá no WhatsApp você tá fechando com a pessoa. Estão entendendo como é que é a sacada aqui? Começa despretensiosamente, começa ajudando o seguidor que tá do outro lado, ajudando mesmo. E aí depois você entende se tá no momento daquela pessoa realmente de contratar ou não para alguns dos serviços que você venda. Então, tem que ter esse tipo de estratégia aqui, uma atrás da outra, certo?
Cadê? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso compartilhar com vocês. Aluno. Ah, gente, outra coisa. Antes de eu compartilhar mais dicas. Eu tenho um curso chamado Hype Stories. Se vocês quiserem. Eu nem tá no link da bio por enquanto. Mas eu vou adicionar algumas aulas exatamente de novas sequências para tornar o teu Stories uma máquina de vendas mesmo e aumentar mais o engajamento, aumentar mais o alcance e com isso as vendas. Vão ter algumas aulas a mais, certo? Algumas adições de aulas nas próximas semanas aí no Hype Stories. Mas se você quiser contratar, ir lá e já consumir o que tem lá, todos os desafios, tem um desafio de 15 dias, manda aqui no chat eu quero, porque eu acho que já tá logado aqui na minha automação, e aí você vai receber o acesso ao site para poder ver as informações, preço do Hype Stories. O Hype Stories é baratinho, tá? Deixa eu ver o que mais. É só mandar eu quero aqui nos comentários, que aí você vai ter acesso dentro do seu direct, vai receber lá o link do site. Beleza? Deixa eu ver aqui. Que vocês estão... Dúvidas aí? Como é que vocês constroem os stories de vocês hoje? Qual é o problema que vocês têm com os stories hoje? Pra eu ver aqui as próximas dúvidas e ajudá-los. Lívia, show! Estão gostando? Nossa, eu também tenho um toque. Com o negócio de finalizar. Também tenho muito toque com isso. Andressa, marqueteira demais, essa Lara, viu? Eu queria 50 centavos desse cérebro. É treino! Treinem o olhar de vocês. Quem é aluno, assiste o curso em looping. Acabou o curso. Lara, finalizei o curso. Assiste de novo. Lara, finalizei o curso pela segunda vez. Assiste de novo. Assiste 5 vezes o curso, o Arquitetando Marketing. E o Hype Stories também, viu? Assiste que vocês vão ver, tá? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Que eu tenho para falar para vocês aqui. Questões mais técnicas, assim, que ajudam vocês a reterem a atenção para, de fato, aumentar o alcance. Com mais pessoas te vendo, maiores as probabilidades de você converter projeto e consultoria, né? Tentar mudar quando vocês estão criando uma sequência, vai criar uma sequência longa. Dinamismo. Precisa ser dinâmico ali o teu conteúdo. Então, nada de você abrir os stories, pegar meu celularzinho aqui, abrir os stories aqui, tagarelar, falar 3 minutos aqui e depois falar assim, stories criados. Vai lá e publica os stories, né? Vamos seccionar, lembra de seccionar os stories em 15 segundos. Tem um aplicativo que chama V-Splitter para isso, tá? V-S-P-L-I-T-T-E-R, V-Splitter, é gratuito, vocês conseguem seccionar os stories na quantidade de tempo que vocês quiserem lá, tá? Aí você sobe o videozão que você fez e indica lá 15 segundos. Que mais? Aí você tá fazendo aqui, né, os stories, nada de tagarelar por 3 minutos aqui, parado. Ainda que você seccione em 15 segundos depois, tenta trazer um dinamismo. Então, assim, publicou 3 stories falando, coloca um outro stories em texto. Ou pelo menos uma enquete ali entre uma continuidade e outra. Tenta se levantar e ir mudando o cenário que está aparecendo atrás. A gente gosta disso. Tem uma pesquisa que mostra que as pessoas, quando estão consumindo vídeos de outras pessoas que estão dentro do carro, elas têm mais retenção de atenção. Por quê? Porque provavelmente muda o cenário atrás. Quando a pessoa está no carro ali dirigindo e aí tem outra filmando ela aqui. Prende a atenção. Não sei por que a gente tem essa curiosidade, mas parece que a gente tem uma curiosidade de ver as árvores que vão passar atrás daquela pessoa. Então, quando você estiver gravando seus stories aí, tenta decorar aqui os 3 principais pontos, não é decorar o texto. Se vocês forem atrás dessa de decorar o texto que vocês vão falar, vocês vão fazer 30 e não vão publicar. Porque vocês vão gaguejar, vocês vão errar alguma palavra, vocês vão parar para respirar e tentar lembrar. Ou vão ficar muito robotizados se conseguirem lembrar de tudo e falar. Então, tentem não ficar nessa noia de gravar tudo que vocês têm que falar. 3 pontos principais, grava o primeiro ponto, divide, secciona, publica, grava o segundo ponto, divide, secciona e publica. E tenta trazer essa movimentação física mesmo, tá? Ou então, se não puder ser física, através do próprio formato aqui da rede social, né? Em vídeo, em texto, beleza? E aí coloca uma enquete, coloca um negócio, coloca uma headliner ali, tá? Deixa eu ver aqui. Sempre pensa em como apresentar o projeto. Se devo contar a história para humanizar ou não.
deve contar a história, mas você tem que ter vários tipos de sequência para apresentar um projeto. Então você pode apresentar um projeto com o objetivo de vender indiretamente, que aí você pode fazer como? Conta lá a história daquele cliente, conta a história. Não é a história do projeto, tá? Ok. Não é a história do projeto, é a história do cliente. Pessoas se conectam com pessoas, não com projetos. Então, se não é uma história tua naquele momento, a história tem que ser do teu cliente. Isso aqui talvez seja uma coisa que vocês têm que absorver mais na cabeça de vocês. Então, contar a história do cliente. Qual era a necessidade do cliente, quais eram os medos, os receios, os desejos, o sonho dele, né? De acordo com aquele serviço que você está fazendo. E aí, depois você vai contando a história. No final, você faz uma chamada para ação para pessoas que têm interesse de entender como é que funciona mais o projeto começo, me chama no direct. Uma oferta indireta de vendas aqui. Você pode ter um outro tipo de apresentação do projeto para um outro tipo de sequência, um tipo de sequência de engajamento, né, de meio de funil, onde você vai lá e quer explicar para as pessoas quais são as etapas do teu projeto. Então você pega lá um projeto que você fez, o último projeto que você fez, que teve uma puta de uma entrega, que foi super assim, bem atendido o cliente super gostou. E aí você vai lá e mostra para as pessoas aquele projeto. Você tem dúvidas, aí você começa, né? Eu quero falar hoje com pessoas que têm dúvidas aqui, se está na hora de contratar um projeto ou não, e eu quero te mostrar como é que funciona o meu tipo de atendimento, porque cada escritório tem um tipo de atendimento, e eu quero te mostrar como é que funciona o meu e como é que eu posso te ajudar ou não. Gatilho do desapego, tá? Aí você vai lá e publica as etapas. A gente começa aqui com um briefing. Nesse briefing eu vou entender X, Y, Z. Depois do briefing eu te entrego aqui, sei lá, um projeto da planta baixa nova, que pode ser, de algumas opções de planta baixa para que você possa escolher e assim tomar sua decisão mais assertiva, com mais segurança e blá, blá, blá. Sempre focando em benefícios de cada uma das etapas. E aí no final, você vai lá e finaliza aquela tua sequência. Meio de funil, mostrou para as pessoas como é que funciona o teu trabalho, como é que funciona o teu projeto, as pessoas já se engajam. Quem finalizar aquele conteúdo ali já está muito mais engajado e propício a te contratar. E tem o de topo de funil, que é onde você apresenta um projeto, né, com um antes e depois, mostrando um antes e depois daquele projeto, mostrando um videozinho nos stories, tipo, no formato tipo Reels lá, né? Esse projeto, a gente passou por isso, por isso, por isso. Aí você vai lá e publica, né? O carinha do gesso quebrando tudo lá, aí depois você mostra o carinha da marcenaria chegando com tudo, aí depois mostra o carinha do revestimento indo lá colocar os revestimentos, depois você mostra lá a decoração que você fez, a produção final do ambiente. Isso daqui é conteúdo de topo de funil. Então, para cada tema que vocês têm, para cada coisa que vocês lembram aí na cabeça, vocês têm pelo menos 3 maneiras de apresentar aquilo. Uma maneira mais pensada no topo de funil, uma maneira mais pensada no meio de funil, uma maneira mais pensada no fundo de funil. Mariana, você acha que legenda automática nos stories é interessante? É sim, é super interessante. Inclusive é acessível, né? É acessibilidade. É claro que não dá pra gente ficar legendando todos, porque isso demanda tempo, né? Quando a gente gravar os stories, sair dos stories, salvar, levar lá no aplicativo que faça a legenda, colocar aqui de novo, demanda um tempo e às vezes você não tem esse tempo. Então, tente... para os meus alunos eu dar a indicação de vocês legendarem aqueles conteúdos que vão, pelo menos, para os destaques, que são os conteúdos mais importantes. Lara, qual sequência você indica para vender projeto arquitetônico? Acabei de dar um exemplo, né? Raíssa, headline e legendas é interessante? É sim, mas não em todos. Sempre mudem o formato de conteúdo que vocês fazem. Precisa ser dinâmico, precisa ser mais... Tem que ter uma pitada maior de entretenimento aí. Se a gente lembra para quem estava na oficina do conteúdo, lembra que eu dei o exemplo para vocês da GNT? Se todos os programas da GNT fossem iguais, ela ia perder a audiência. Né? Se todos, ainda que a gente tenha, sei lá, 2 programas, 3 programas de culinária, cada programa de culinária é apresentado por um tipo de personificação. Então, por exemplo, eu nem sei se tem, tá? Faz muito tempo que eu não vejo TV assim. Mas tinha o Rodrigo Hilbert. O Rodrigo Hilbert ia na casa das pessoas para fazer comidas. Aí a gente tinha, acho que é Raquel Lobo, que ela tem a cozinhazinha dela e aí ela ensinava receitas. Então cada uma tem um tipo de abordagem ali, né? Um era mais emocional, o outro era mais prático. E aí, enfim, tentem trazer essa ideia para dentro dos stories de vocês. Quanto mais versáteis vocês conseguirem ser, mais legal vai ser assistir. Sabe? E é claro que a gente tem nossas limitações de versatilidade, de chatice mesmo. Às vezes a gente não é tão carismático, às vezes a gente não é tão legal, né? Às vezes a gente não é tão... E carisma, de fato, é um negócio que eu acho que é um dom, né?
Diferente de criatividade, por exemplo, que não é um dom, é algo treinável, a gente tem um carisma que parece que a gente olha pra uma pessoa e gosta de uma pessoa ou não gosta de uma pessoa. Tem gente que tem gente que não tem. Se você não tem, se você não é uma pessoa assim, né, que tem esse jeito de falar que é magnético e que prende as pessoas, o ideal é que você tenha uma certa versatilidade no jeito de se comunicar com essas pessoas. Então, num dia traz headline, no outro dia traz legendas, no outro dia você traz legendas e headline, e assim vai, certo? É a curiosidade de saber onde a pessoa vai chegar, de carro ou andando. Talvez seja isso. Não só o cenário, né? Mas será que ela vai parar? Será que ela vai bater o carro? Sei lá, a gente tem essa curiosidade aí. Alessandra, interiores, eu gravo todo dia do carro, na volta da escola das crianças. O povo gosta mesmo, deixa o celular no suporte. Deixa o celular lá no suporte, inclusive eu tenho que comprar o meu, que o meu quebrou, porque eu também adoro falar com vocês no meio da rua, porque eu tenho um horror hoje em dia. Antes eu adorava dirigir, hoje eu tenho horror a dirigir, porque por causa do trânsito, né? Então lá, o celular lá ajuda a gente a pelo menos criar conteúdos. E às vezes dirigindo a gente tem algumas ideias, né, de algumas coisas. Minha gente, eu dei algumas não, né? Várias indicações aqui pra vocês, desde a estética até palavras que podem ser utilizadas. Mostrei 3 tipos de sequência aqui que vocês podem aplicar, né? 3 exemplos de sequência que vocês podem aplicar para venda de projeto aí nos stories de vocês. E uma dica final, tá? A escolha das palavras que você utiliza. Eu li isso aqui ontem e eu acho que faz todo sentido. Quando você está aí, e eu reafirmei hoje vendo a pesquisa de 2 alunas, que não sei se elas estão aí. Meus alunos fazem uma pesquisa indicada por mim, e aí elas erraram numa pergunta aqui que comprometeu o resultado da pesquisa, mas que a gente conseguiu refazer, né? Que a gente conseguiu ajustar. Mas tenham cuidado com as palavras utilizadas. Priorizem utilizar palavras, prefiram utilizar palavras com conotação positiva, com um bom histórico. Então, assim, utilizar palavras como vou compartilhar com você aqui gratuitamente. Opa, gratuitamente gostei, vou ficar. Vou compartilhar aqui com vocês o acesso, vou abrir com vocês aqui a caixa mágica. Mágica é uma palavra positiva. Vou liberar o acesso para... É também uma palavra positiva, né? Acesso, eu ter acesso a algo. Parece que eu estou adentrando num universo que eu não tinha acesso antes. E evitem palavras negativas, como quando você... Claro que algumas vezes a palavra negativa vai ajudar vocês, mas no contexto geral, nos stories de dia a dia, evitem essas palavras negativas, como, por exemplo, eu vou te mostrar como que você aprende a decorar. As pessoas não querem aprender a decorar, elas querem a decoração. Se você, ao contratar o meu projeto, você não vai só ter um projeto, você vai estudar mais sobre arquitetura. Vamos supor que você utilizasse essa palavra, tá? Mas, tipo, estudar não é visto com bons olhos, ninguém quer estudar. A maioria das pessoas não quer estudar. Deixa eu ver o que mais. Pagar. Difícil. Toda palavra de senso adverbial, né? Tem essa conotação um pouco mais negativa, mais pesada, de vou ter que passar por isso. É aquele maisinho, né? Que a gente coloca. Você vai ter... você quer ter uma casa mais bonita e confortável, mas você tem isso. Esse maisinho aqui, quando ele não é bem colocado, faz você perder a atenção das pessoas, porque as pessoas não querem ser... Às vezes, né? Na maioria das vezes, elas não querem ser... atingidas de uma maneira negativa, certo? Aqui nas redes sociais. Mas, quando você está... Isso daqui é para conteúdos de topo e meio de funil, tá? Quando você está vendendo, aí você tem que trazer essa sensação de problema, essa sensação de necessidade, de caos. Você tem que ajudar o teu cliente a identificar que ele participa de um caos ali no escritório que ele atende, na casa que ele mora, no terreno que ele tem, tá? Certo? Você tem que exacerbar essa sensação de caos para que você possa vender. Então, você vai ter que trazer algumas palavras de conotação mais negativa. Mas, no geral, prefira as positivas. Certo? Quase 1 hora de live, preciso finalizar. Espero que vocês tenham... Gostaram da live? Quem quiser entender um pouco mais sobre
Stories sobre sequências criativas, sequências já pensadas, mastigadinhas para stories. Como que você cria, como que você pensa, né, nessas sequências e define temas para montar essas sequências. O Hype Stories está no ar e vocês podem fazer a compra dele agora, certo? Ele tá liberado, diferente do Arquitetando Marketing, que eu vou fechar as vagas agora, né? No Hype Stories está liberado e ele tem um valor bem mais baixo. Então, se você não entrou no Arquitetando Marketing, é uma ótima forma de você entrar no Hype Stories. E quando quiser fazer o upgrade para Arquitetando Marketing, já ter esse valor abatido, é só digitar aqui "eu quero" nos comentários e você vai receber o link do site no seu direct. E aí você pode ir lá ver as informações, quais são as aulas que tem e tal, e ver o que você vai ter acesso por esse valor, certo? É menos de R$300 e pode parcelar em 12 vezes. Então, para quem quer já começar de alguma forma aí e ainda não tem, talvez, o investimento para o Arquitetando Marketing, é um ótimo primeiro passo. Talvez o passo mais assertivo mesmo que vocês tenham que dar hoje. Beleza? Live entregue. Stories mais estratégicos, alcançando mais pessoas, que vão gerar mais engajamento para virar uma máquina de vendas, são possíveis. Beleza? Beijo para vocês. E aí vocês vão agora ter acesso aí ao Hype Stories que mandaram eu quero. E a gente se vê nos Stories e também lá no grupo VIP, tá? No grupo VIP no grupo VIP do WhatsApp. No grupo VIP do WhatsApp eu vou mandar para vocês, mandar para vocês de hoje para amanhã, pedir para a Maria Clara fazer o resumão, tá bom? Resumo e replay da live vão ser disponibilizados lá dentro do grupo. Beijo, tchau, até terça que vem.